O futuro a Deus pertence? Você, eu, muita gente, todo mundo já ouviu muito dessa frase: "Ah, o futuro a Deus pertence". E a gente pode falar sobre isso em vários contextos e a maneira como se responde a isso de várias maneiras também. Eu trago aqui hoje uma perspectiva para que você possa prestar mais atenção nessa frase. É claro que existem coisas que estão fora da nossa esfera de atuação, mas existe uma parte ali, um espaço de tempo que há uma oportunidade muito grande em que a gente nem sempre sabe identificar bem, e aí a gente cai nessas falas comuns de que o futuro a Deus pertence, como se nós não pudéssemos fazer nada. Então, eu quero trazer uma perspectiva aqui para você. Eu vou até colocar aqui na tela, só para eu não esquecer. Então, a gente vem com essa fala, né, sobre o futuro a Deus pertence, e eu quero te dizer sobre uma questão. A gente pode pensar em planos de vida, a gente pode pensar em projetos de uma forma diferente. Então, assim, é claro que existem coisas que não estão na nossa mão, não somos um Deus todo-poderoso, que vamos poder fazer tudo do nosso jeito, ou tudo que a gente quer, enfim. Nem vamos entrar nessa esfera, porque você sabe disso. Eu não estou falando dessas questões, mas eu estou falando de um grande poder de criação que todos nós temos e que, se nós trabalharmos de maneira bem direcionada, a gente pode construir um caminho de vida muito melhor. E quando a gente trata isso usando projetos, isso torna mais concreta essa realização. Então, eu venho para falar com vocês de coisas tangíveis. Eu não quero falar do sonho, daquela coisa etérea, aquela coisa longínqua, mas sim de uma construção de futuro, futuros, a gente pode falar no plural, pensando que a gente tem que viver o presente. Eu não estou falando sobre a gente ficar olhando lá na frente, é viver o presente de uma maneira coerente com aquilo que a gente quer que aconteça naquele tempo que a gente chama de futuro. Porque futuro, assim, ele não existe, não é? Então, assim, a gente sempre está falando, porque lá no futuro, tal, até parece que é um lugar que a gente vai chegar, mas na verdade é uma construção. Então, existirão coisas ao nosso redor que estão fora da nossa esfera de atuação, porém, há uma parte importantíssima que necessita da nossa consciência, do nosso entendimento, para que a gente realize projetos que nos façam concretizar aquelas coisas que nós dizemos, né, que são importantes para nós. Então, quando falamos de construção de futuros, existem estudos, né, de pessoas dedicadas a pensar em questão de futuros, e muitas vezes começando até no ambiente das empresas, porém há alguns pesquisadores que trouxeram isso para uma esfera mais pessoal e que eles falam da questão de três horizontes, né? Então a gente tem o horizonte um, que é o nosso agora, é o que está acontecendo agora, é o nosso dia a dia. A gente tem o horizonte 2, que ele é um período de transição. Deixa eu voltar aqui. Ele é um período de transição, e aí a gente tem o horizonte 3, que é algo que está um pouco mais à frente. Deixa eu passar aqui mais um. Então, quando a gente fala de horizonte um, a gente está falando sobre o presente, é aquilo que funciona ali no dia a dia. Então, a gente tem um foco na eficiência e na estabilidade, ou seja, eu preciso que isso funcione agora, isso aqui precisa se estabilizar, é o que eu estou vendo ali. É o nosso dia a dia e é onde normalmente as pessoas mais vivem, no dia a dia. Não é uma questão de viver o presente. Mas é a questão assim, eu quero dizer, a gente viver só apagando incêndio. Então a gente só apaga o incêndio, e aí eu vou fazer um paralelo. Como essa questão de futuros começou no ambiente das empresas, então vamos imaginar uma empresa que ela só pensa no apagar um incêndio. Aí vamos falar de empresas um pouquinho maiores, né? Porque a gente sabe que quando é algo muito pequeno, as coisas podem seguir por um outro ritmo temporariamente. Mas eu quero falar de empresas assim um pouquinho maiores.
Imagina essas empresas só apagando incêndios, só, sem olhar para mais nada. Essa empresa ela não vai crescer. Essa empresa não vai conseguir atingir resultados importantes, expressivos, porque ela só apaga o incêndio. É uma empresa que não tem outras áreas, vamos pensar assim? É uma empresa que não tem outras áreas, é uma empresa que só está ali vendo aquela parte, não, parece que não existe mais nada. Então, assim, somos nós, no nosso dia a dia, só olhando o incêndio que a gente vai apagar. Quando falamos de Horizonte 2, é um momento de transição, então que a gente começa a explorar novas pontes, então o foco é inovação e testes. Então é uma fase que ela pode ser construída de 2 a 5 anos, então aquele período em que você começa a testar novas coisas, estudar novas coisas, que você começa a colocar elementos novos, só que por ser transição, que você estava no horizonte 1 apenas, aí você começa a se abrir para novas possibilidades, então você começa a fazer testes. Então pode ser aquela coisa que você vai fazer um curso de um determinado assunto, aí você fala, poxa, não é bem isso, mas aquilo me abriu a cabeça para tal coisa. Então, sabe, você começa a testar e inovar para você, porque até então você não fazia nada daquilo, você só vivia no horizonte 1. O horizonte 3, que é aquilo que a gente pode chamar de futuro, que é criar o novo. Então, o foco é visão e sonhos. E aqui a gente está falando de um período que pode ter a partir de 5 anos, daí para frente, tá? 5, 10 ou mais até. Mas vamos pensar de 5 anos para frente, pelo menos a gente já pode pensar nisso. E aí a gente fala do horizonte 3. E aí é um momento, veja, de criar o novo. Não é fazer mais do mesmo. Então você passa por uma fase de transição que você testa coisas, de repente você trabalha, vamos dizer assim, você trabalha de forma CLT. E aí você começa a ter aquele incômodo de falar assim, eu quero, poxa, eu queria mudar de vida, eu queria mudar o foco do meu trabalho, mas como é que eu vou fazer isso? Então você começa a entrar numa fase de transição, você começa a testar, buscar coisas novas, estudar coisas novas, conhecer outras pessoas, enfim, vários movimentos que estão ali envolvidos. E nessa de você entrar nesse movimento de transição, você começa a construir coisas, você começa a construir novas realidades. Tem coisas que vão dar certo do seu ponto de vista, tem outras que não, mas veja, o Horizonte 2 é uma fase de inovação e testes, e aí você vai criando um caminho para o Horizonte 3. Mas veja, é uma construção intencional. Não é que a gente vai esperar assim, vou esperar daqui 2 anos, né? Aí já é um período de inovação. Não, é uma construção realmente intencional. Então, o que eu quero trazer aqui isso nessa conversa? Que tudo aquilo que a gente se propõe a realizar, então digamos que você queira mudar sua rota profissional, às vezes quer até mudar de profissão, você quer criar algo novo, precisa ter um direcionamento para isso, tem que ter a intenção e a ação. Então eu trouxe aqui rapidamente essa questão de horizontes, porque isso foi algo que fez parte de algo que eu aprendi lá em 2021, num workshop de design de futuros, que ele foi transformador na minha vida, que, assim, foram tratadas muitas coisas ali que me abriram os olhos. Então, eu gosto muito de trazer esse conceito, porque ele é maravilhoso, porque se nós não trabalharmos, não tivermos ações voltadas ao horizonte 3, que é o horizonte da criação, do novo, do sonho, a gente não vai criar futuro real. Ou seja, se a gente não dedica tempo, e assim é uma questão diária, se a gente não dedica tempo à construção do nosso horizonte 3, a gente vai viver um futuro que foi criado por outras pessoas. Aí é a coisa do futuro a Deus pertence. Né? Então a gente deixa muitas vezes por uma falta de atenção nossa, por falta de clareza, às vezes por movimentos repetitivos mesmo, a gente entra nessa, não sei, né, se vai dar certo, mas vamos ver, né, o futuro Deus pertence. Então vamos separar as coisas. Existe uma parte que é de Deus, mas vamos falar do que é seu, do que é meu, né? Então, o que nós temos no nosso dia a dia é a questão da ação. Então, o que eu quero
mais uma vez aqui relembrar, então a gente vive nesse horizonte 1 frequentemente, é onde a gente mais vive, e aqui está uma armadilha, porque aí não é uma questão de viver com presença, embora possa parecer, não, mas é que eu estou vivendo presente, não. Às vezes a gente só está ali apagando o incêndio, não está nem entendendo mais o que está acontecendo, então não é uma questão de presença. Então, se a gente viver só no horizonte 1, a gente não consegue enxergar nada em direção a uma mudança. Então, vai precisar doer muito para a gente poder enxergar. Então, quando a gente chega nesse momento do horizonte 2, que é aquele período que a gente está numa transição, que a gente começa a explorar possibilidades, oportunidades, a gente começa a testar coisas, e isso é uma inovação para nós. Não há como construir um futuro no sentido aqui, né, de criar um novo, com uma visão realmente de sonho, não tem como se a gente não inovar o que a gente faz. E inovar o que a gente faz não é que a gente vai reinventar a roda, não é que a gente vai fazer coisas mirabolantes, mas é a começar pelas nossas atitudes diárias, porque tudo que nós fizemos fez a gente chegar até aqui. Se a gente quer chegar mais longe de uma maneira diferente, precisam ter outras atitudes. Então, eu quero falar para você de coisas bastante simples. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem o mínimo hábito de ler nada, a começar disso já é uma pequena mudança que vai ajudar na sua inovação, porque à medida que a gente começa a ler intencionalmente, tá? E eu não estou falando de você querer ler, ah, não, eu vou ler agora, nunca leu nada, aí, eu vou ler 50 páginas por dia. Não é questão de velocidade, é de constância. Então, se você começa uma leitura ali atenta, entendendo o que está sendo falado, tentando tirar de lá algum ensinamento, por menor que ele seja. Vale a pena escrever, vale a pena registrar isso de alguma forma, não como aqueles resumos na época da escola que eram pura cópia, né? Mas assim, uma questão de você tirar alguns aprendizados dali, porque o nosso aprendizado ele precisa ser dinâmico, precisa ser ativo. Então, isso nos ajuda a começar a ampliar o nosso olhar, assim como os ambientes que a gente frequenta, as pessoas com as quais nós nos conectamos, tudo isso vai começar a ajudar a ampliar o nosso olhar. Como, por exemplo, isso que eu contei, que em 2021 eu participei de um workshop de design de futuros com a Cassiana Buozzi, que eu nunca canso de repetir isso em diversas ocasiões, porque ele foi transformador na minha vida. Então, começaram a se ampliar possibilidades, e ali eu comecei a entender essa questão. Então, coisas que eu achava que não poderia fazer, vi que havia caminho, e era uma questão da gente aprender a construir futuros e não ficar só pensando que, vamos ver no que vai dar e tudo mais. Então, meu convite para você é que você comece a pensar sobre isso. Aqui é um canal em que eu busco levar um pouco de ampliação de consciência. Eu sou treinadora e analista comportamental, sou estrategista de carreira para mulheres 40 a mais. E eu confio fortemente que mulheres que trabalham honestamente merecem ser prósperas. Então, existem muitas mulheres que, no momento de maturidade, elas começam a duvidar de si mesmas, ficam se achando atrasadas ou travadas com alguma coisa, porque eu já estou velha, enfim, aí são vários pensamentos, porque somos muito criativas, né? Então a gente precisa canalizar essa criatividade para os nossos projetos. Então precisamos pensar que já vivemos muitas coisas, tivemos várias experiências, sofremos, sorrimos, enfim, temos uma história e isso é muito bom, porque isso já nos dá condição de fazer algumas coisas que no passado não seria possível pela falta de experiência. Então, o que eu quero que você pense é que você pode iniciar um projeto na sua vida e ter essa visão de construção de futuro. Então, você precisa começar a olhar o que é que você vive fazendo repetidamente, que você já nem presta mais atenção e só vive apagando incêndio. Separe um tempo para você começar a construir esse momento de inovação para você.
Então, ele pode começar de maneira simples, a partir de uma leitura, a partir de um vídeo que fale de coisas que podem ampliar a sua consciência, porque até isso tem que treinar. A gente precisa treinar alguns comportamentos para que a gente consiga ter uma visão mais ampliada das coisas. Então, pense sobre isso, porque a construção de projetos pessoais, a construção de um novo caminho profissional, por exemplo, tudo isso envolve a nossa inovação. E quando a gente começa a se inovar, muitas ideias chegam porque a gente está mais preparada para entender essas novas ideias. Se nós ficarmos paradas, só esperando o tempo passar, a gente vai se cristalizando e fechando ali as nossas condições. É como frequentar uma academia por um tempo e depois a gente para, não quer saber de mais nada, né? Então, assim, vai tudo atrofiando, a gente vai perdendo força, tudo aquilo que você já sabe. Então, começa a pensar a partir de hoje o que você vai fazer para começar o seu período de inovação. Então, a gente está falando aqui do horizonte 2, que é esse período, né, de transformação, e começa também a olhar lá para o horizonte 3, que é aquele futuro mais de longo prazo, mas que ele começa a ser construído agora. É agora. O futuro não é um lugar, mas ele é um processo. E a gente pode ter um futuro muito melhor se a gente começar a entender que a gente pode sim construir. Até porque, quando a gente tem essa visão de construir futuros, quando acontecer aquilo que está fora da nossa esfera, a gente tem muito mais condições de lidar também. Então, até no sentido de diminuir as questões de ansiedade, de nos preparar emocionalmente, essa construção de futuro dentro daquilo que nos cabe nos prepara também para aquilo que está fora da nossa atuação e do nosso controle. Então, deixo com você essa mensagem. Lembra que mulheres que trabalham honestamente merecem ser prósperas e a prosperidade é além da questão financeira, e ter um bom projeto, ter boas ideias em execução podem trazer outras e iluminar sua mente e mostrar que você é uma pessoa que tem muitas habilidades e que só falta dar uma despertada, porque você se acostumou a deixar algumas coisas serem levadas pelo tempo. Eu sou Adriana Cruz e estou aqui para te acompanhar e te ajudar a construir novos projetos.